bem-vindo a mais um vídeo. Na verdade eu estava lendo aqui meu livro de um manualzinho de crítica textual, né? Eu estava lendo em inglês aqui, mas uma coisa, um pensamento de um vídeo que faz muito tempo que eu queria ter gravado, mas agora eu senti que é o momento, né? Como eu já disse, minha posição, eu sou arminiano, eu acredito no livre-arbítrio do ser humano. Mas eu gostaria de fazer um convite para vocês, para você que assiste, para você que sempre acompanha meu trabalho, de entender, porque eu sinceramente não tenho essa questão de preconceito para a questão com os calvinistas, de predestinação e tal. Eu na verdade não me aprofundei muito nesses temas, né? Como eu já disse, doutrinariamente eu não estou preocupado no momento em ser doutrinário, eu estou preocupado com o texto bíblico. Em apresentar neste canal o texto bíblico, o porquê de variante, o porquê de tradução. Mas volta e meia eu empino a carroça e falo um pouquinho de filosofia ou de religião, porque não tem como, ou de doutrina, porque não tem como você desligar uma coisa da outra, né? O texto bíblico em si, das doutrinas que advêm dele. Mas eu gostaria de estar comentando mais uma vez sobre a questão de arminianismo e de calvinismo, mas hoje eu vou focar mais na questão do calvinismo, né? Tanto que eu vou colocar o nome desse vídeo aqui, eu acredito que tentando entender o calvinismo filosoficamente. Talvez até os calvinistas fiquem bravos, ou os arminianos, sei lá, eu tô nem aí com a paçoca. Mas vamos lá. Como é que eu vejo que o calvinista se foca na pessoa de Deus, né? Eu não vou usar termos técnicos porque eu também não me aprofundei muito, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Como é que eu vejo a questão de Deus, dos atributos de Deus? Partindo do princípio que Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. Que é onipotente, pode todas as coisas, onisciente, sabe todas as coisas, e onipresente está em todos os lugares. Partindo desse princípio, tá? Eu não vou partir biblicamente, eu vou partir aqui de um raciocínio, estou compartilhando um raciocínio. Partindo desses três princípios, que você tem base bíblica para isso, desses três princípios, que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, não tem como nós, seres criados, tentarmos compreender plenamente. Não tem. Eu já afirmei aqui que tentar explicar a Trindade é algo complicado, não sei se afirmei, mas eu já afirmo agora. Tentar explicar a Trindade é algo complexo, mas tentar explicar que Jesus e Deus e Jesus não são a mesma pessoa também é algo complicado. Você vai ter que dar volta em muita coisa. Mas voltando à questão do calvinismo. Então, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem esses três atributos. Nós não temos esses três atributos. Nós somos seres limitados. Então, imagine comigo assim, a volta de Jesus. Para mim, aqui nesse momento que eu gravo esse vídeo, para mim a volta de Jesus ainda vai acontecer. Para você que assiste esse vídeo, se você está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo, para você também, a volta ainda vai acontecer. A volta de Jesus para vir buscar nós ainda vai acontecer. É uma coisa futura. Mas, em Deus, que é todo poderoso, onipotente, onipresente e onisciente, a volta de Jesus, ela já aconteceu. Porque Deus ele está acima do tempo e do espaço. Entende? Deus ele está acima do tempo e do espaço. Então imagina para você chegar um dia para Deus, quando Jesus tiver voltado e a gente vai bater um papo com ele, e falar, mas, ô Jesus, como é que foi criado o mundo? E aí imagine Jesus, abre uma janelinha no tempo, pega você, pega eu, que eu vou fazer essa pergunta para ele quando eu chegar lá no céu, pode ter certeza. E ele leva a gente lá na criação. E a gente olha para uma janelinha lá e olha ao vivo. Uma viagem no tempo. Estamos limitando Jesus? Estamos limitando Deus? Não. Uma viagem no tempo lá. Foi assim que eu criei. Entende? Entendem a complexidade desse Deus, de Deus, que é acima do tempo e do espaço. Então, imagine, para nós a criação aconteceu no passado. Mas para Deus, que tem toda a onisciência, toda a onipresença e toda a onipotência, ela ainda está acontecendo. Mas a volta de Jesus, que ainda vai acontecer, para ele também já pode ter acontecido, porque ele está acima do tempo e do espaço. Não é à toa que Pedro
fala, citando um salmo, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele está acima. A gente conta os segundos, mas Deus para ele é pouca coisa. Se ele quiser tornar um segundo uma eternidade, ele pode. Mas ele também pode tornar toda a eternidade em um segundo. Então, veja, Deus ele está acima disso. E tá, Adolfo, e onde você quer chegar com essa proposição que você tem colocado para a gente? Eu gostaria de voltar. Agora imagine assim. Deus, ele sabia que Satanás cairia. Deus, tá, vamos tirar o Satanás do meio do rolo. Deus, ele sabia que Adão iria cair? Sabe? Para analisar. Deus sabia que Adão iria cair? Deus sabia que Eva iria comer do fruto proibido? Deus sabia que a serpente enganaria Eva antes de terem os criados? Sim, sabia. Sabia. Sabe, Deus ele sabia que ia ter todo um rolo, que um monte de gente ia estar. Deus sabia que eu ia escrever, que eu ia estar nesse momento, nesse horário, que eu nem sei qual que é, às 9h54 do dia 1º de janeiro, gravando um vídeo sobre o assunto. Sabia antes da fundação do mundo. E depois, quem quiser, coloca o verso bíblico aí, antes da fundação do mundo. Porque Deus ele está acima do tempo e do espaço. Porque Deus não tem nem começo nem fim. A gente é muito fácil a gente imaginar a eternidade para frente. Nossa, a eternidade. Mas imaginem ou se proponham a tentar compreender a eternidade antes de vocês. Porque para mim é algo quase que impensável, quase que incompreensível. É muito difícil falar uma coisa dessa. Mas essa é a questão divina. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele está acima do tempo e do espaço, ele tem o controle de todas as coisas. Mas eu entendo que ele permite. Como assim, Adolfo? Deus, ele é o único ser que detém da eternidade. Ele é eterno antes, no infinito. Desse momento aqui para trás, Deus ele sempre existiu. Desse momento para frente, Deus ele sempre vai existir. Sabe? É uma proposição teológico-filosófica, mas é um fato. Deus para trás, ele sempre existiu. E Deus para frente, ele sempre vai existir. Não tem como. Não tem como a gente falar que não. É isso. E para nós é muito difícil voltar para trás. Imaginar, nossa, Deus, existe toda uma eternidade antes da minha criação. Sabe? E nós? E os anjos? E os anjos? Os anjos, eles foram criados num momento da história. Os anjos foram criados num momento da história. Deus criou os anjos. A Bíblia não relata muito bem como foi isso, mas os anjos foram criados num período da história. O homem, ele foi criado num período da história. É interessante que Gênesis 1 fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Isso me leva, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí foi feita a luz. Depois da luz foi feita a separação, né? Viu que a luz era boa, foi tarde de manhã, depois fez separação das águas. E aí foi o primeiro dia, segundo dia, aí no sexto dia Deus criou o homem. E depois, 6.000 anos depois, eu nasci, você nasceu, e todo mundo aqui quase que nasceu, algum tempo antes, mas tudo no período desses 6.000 anos. E nós nascemos no período da história, e nós enxergamos a história cronologicamente. Nós vemos as coisas cronologicamente. Nós temos, ao contrário de Deus, nós temos uma limitação, uma visão, a gente não sabe de todas as coisas. E aí, tá, você falou através da perfeição de Deus, da onipotência, discorreu sobre tudo isso, falou que Deus já sabia que o homem ia cair, também Deus já tinha projetado toda a salvação antes da gente cair. É algo até difícil da gente falar. Mas, e onde que entra o homem? Onde que entra o homem nisso? Veja, Adão sabia que ele poderia cair? Que ele iria cair?
Adão sabia? Ele imaginou que iria cair? Porque ele foi criado num período da história, ele foi limitado, mesmo tendo sido criado perfeito. Ele foi um homem limitado, sabe? Ele foi um homem limitado. E ele caiu, pecou, e depois ele foi separado da árvore do bem, né? Ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas aí Deus colocou um anjo, tirou ele do jardim do Éden, colocou um anjo na porta do jardim do Éden para que eles não comessem da árvore da vida. Né? Para você ver como que o ser humano ele era dependente da árvore da vida. Ele tinha que comer da árvore da vida para que não morresse. Veja só, olha que interessante. Deus ele tira isso está relatado em Gênesis 3. Né? Gênesis 3 está relatando isso. Né? A tentação, a queda do homem, por inimizade, chamou o Senhor Deus, Adão disse onde estás, e o capítulo 3 de Gênesis traz isso. Nem me propus a anotar o verso para estar falando aqui. Mas o capítulo 3 fala que Adão ele foi tirado do jardim do Éden por causa da árvore do conhecimento, da árvore da vida. Tinha duas árvores, conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então ele foi tirado por causa da árvore da vida. E a partir disso ele passou a morrer. O ser humano ele passou a morrer. Porque o ser humano, mesmo antes do pecado existir, ele dependia da árvore da vida. Para continuar existindo, para continuar vivo. E nesse ponto, no aspecto, eu enfatizo o aspecto divino, mas no aspecto humano, como nós temos esse ponto, eu nasci num período, eu nasci em 1º de janeiro de 1900 eu não vou falar quando eu nasci, né? Brincadeira, que tá lá no meu Facebook, quem quiser saber. Mas eu nasci num ponto da história, eu cresci, estou vivendo minha vida, mas eu não sei de todas as coisas. Eu posso andar na rua e ser atropelado, eu posso sofrer uma parada cardíaca a qualquer momento. A gente não sabe. Então, Adão ele não sabia do risco que ele corria quando ele comeu a árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele não sabia qual era o preço da morte, porque para nós é fácil compreender o que é morte. É difícil aceitar, mas nós compreendemos o que é a morte. A pessoa está andando na rua, é atropelada e morre. Um médico vai no hospital, cuida de uma pessoa que tem uma certa idade e ela morre. Ou uma pessoa para fazer uma operação tal, e ela morre, ela deixa de existir, ela deixa de respirar, o corpo apodrece. A gente compreende, a gente sofre, a gente cheira a morte. Isso é fato. Mas Adão ele não compreendia isso, porque ele não sabia de tudo. Ele não tinha todo o... É porque quando Deus fala, olha, não coma do árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas imagina, ele nunca viu o que era morte, então ele não tinha noção. E o interessante é que quando Adão saiu do jardim do Éden, ele saiu, aqui é uma proporção. Imagine para ele a dificuldade que foi de saber que Caim tinha matado Abel. Imagine a dor. Imagine para os anjos no céu, que também são presos no tempo e no espaço. Né? Eu digo presos, eles têm um início e eles passam a existir de um início das coisas. Que eles também são limitados ao tempo e ao espaço, talvez não como a gente, mas também são limitados, eu entendo isso, só Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Imagine para os anjos verem Caim matando Abel. Imagine a concepção, imagine mesmo para o próprio Adão ter visto a primeira folha de árvore cair. Isso é um comentário que é bem interessante, que a gente encontra em Patriarcas e Profetas, de Ellen White. Esse comentário dela me foi interessante, já no primeiro capítulo, no segundo capítulo. Imagine qual que foi a dificuldade, o que Adão sentiu quando ele viu a primeira folha de árvore cair. Ou imagine quando ele descobriu que Caim tinha matado Abel. A dor que ele sentiu. A dor que ele sentia, imagine a dor que ele sentia de ter sido expulso do jardim do Éden. De começar a sentir cansaço, de começar a envelhecer. Imagine a dor. Peso que ele carregou nas costas. Imagine ele antes via Deus, conversava com Deus, acredito que face a face. Isso já é uma colocação minha, talvez eu fosse me corrigir. Imagine para ele como foi dolorido
só ouvir a voz de Deus depois do pecado. Imagine como que foi dolorido. Tá, isso é uma proposição minha, talvez você possa discordar depois, mas vamos continuar o raciocínio. Então, no aspecto divino, eu entendo que Deus, ele está acima de todas as coisas. Só que Ele nos criou limitados. Nos criou limitados. Nós somos limitados ao tempo e ao espaço, nós somos limitados a um certo grupo de conhecimento. Nós não sabemos todas as coisas. Nós não vemos todas as coisas, nós não estamos em todos os lugares. E aí, eu entendo a questão do livre-arbítrio. Por quê? Nós, nas nossas limitações, nós temos o livre-arbítrio. Eu não sei qual vai ser o próximo lugar em que eu vou trabalhar. Eu não sei, está na mão de Deus. Deus o sabe, mas eu não sei. Nesse exato momento eu não sei para onde que eu vou. Até peço oração. Eu não sei para onde que eu vou e nem você sabe para onde que você vai estar daqui a 10 anos. Eu nunca imaginei que estaria no Paraná. Eu nunca imaginei que eu estaria gravando vídeos no YouTube. Mas a nossa limitação nos faz com que nós possamos escolher entre a vida e a morte. Eu peço que você escolha a vida, escolha Jesus. Escolha Jesus, sinceramente eu peço que você escolha. Mas saiba que antes da criação do mundo, Deus ele já sabia seu destino. Ele já sabia seu destino. Você foi predestinado a isso? Eu já não posso usar esse termo, eu já não usarei esse termo. Mas ele já sabia seu destino. Ele já sabe se você vai escolher a salvação ou a opção. Mas você não sabe. Mas nesse exato momento, você é livre para escolher. Porque você não sabe. Então Deus permite que você escolha. Eu acho que os calvinistas chamam isso de livre agência. Nós, na nossa limitação, nós podemos escolher. Talvez eles usam outra terminologia, mas depois alguém me corrige. Eu peço que você escolha a vida. Porque você pode escolher porque você é limitado. Deus, ele sabe o fim de todas as coisas. Deus sabe o fim de todas as coisas. Ele está lá nesse exato momento, no fim de todas. Assim como ele está aqui, agora, com você assistindo esse vídeo. Então eu peço que você escolha a vida e não a morte. Escolha estar ao lado de Jesus Cristo e não ao lado da morte. Então você tem a oportunidade de escolher pela ignorância que você tem. Eu posso escolher pela ignorância que eu fui, porque nós somos seres limitados ante a presença de Deus. Isso é fato. Mas aí isso me leva para um outro pensamento, mais distante Deus, sabendo que Adão pecaria, que Eva comeria da árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele teria que expulsar Adão, que ele teria que ver Adão morrer, que ele teria que ver o próprio Lúcifer também cair e gerar todo esse rolo aqui pra gente. Imagine, Deus, ele viu, ele já sabia de tudo isso, mas ainda assim, ele te criou, ele me criou para nos dar a escolha de estar ao lado dele. Pode estar confuso, mas eu espero que você esteja me acompanhando. Deus, ele nos criou para escolhermos se vamos servir a ele ou não. É claro que todo esse rolo começou ali no Jardim do Éden, talvez antes, mais precisamente podemos dizer, no Jardim do Éden, você tem uma situação que desde o princípio, Satanás é homicida desde o princípio, mas é algo difícil de trabalhar. Mas, desculpa usar demais ou mais, mas fica essa minha colocação, porque eu entendo que eu sou livre porque eu sou limitado, eu não sei do que vai acontecer, mas eu entendo que Deus, ele já sabe. E peço a Deus que ele me dê forças de sempre trilhar no caminho certo. É claro que a gente vai escorregar aqui, escorregar ali, mas Deus, antes da fundação do mundo, ele já sabia. E já sabia que o homem pecaria, e por causa disso ele já tinha criado o plano da salvação. Aí fica uma pergunta mais difícil ainda. Foi antes do plano da salvação ou foi antes, ele planejou, até é difícil dizer, mas antes, ele sabendo que o homem cairia, ele já planejou a salvação, antes da fundação do mundo. Então veja, ele projetou a nossa salvação antes
depois nos criou. Então, antes de tudo, Deus ele já criou o plano da salvação. Então, sabe, esse é um Deus maravilhoso, é um Deus grande. Eu não consigo expressar com palavras, na verdade não tenho nem cacife filosófico de estar falando um troço desse. Mas veja a profundidade que é a pessoa de Deus. E eu ainda trabalho uma coisa que é menos, não é menos profundo, que é tentar trabalhar com um texto em grego e tal. É menos profundo do que tentar entender a pessoa de Deus. Algo que é difícil de a gente colocar num quadradinho assim, olha, Deus é assim, ó, é algo difícil de colocar num quadradinho. Deus ele está muito acima. Por exemplo, Deus ele criou tudo, ele é maior, Deus na sua onipotência, ele é maior do que o universo. Ele é muito maior, porque ele criou o universo. E isso pode nos levar a outros raciocínios. Mas esse Deus, tão poderoso, que projetou tudo através da sua palavra, que antes de criar tudo ele já tinha projetado a sua salvação, a minha salvação, através de Jesus Cristo, mediante o sangue dele, que ele, de alguma forma, veio na pessoa de Jesus Cristo, derramou seu sangue por nós. Cara, eu nem tenho que falar mais. Esse Deus é amor. É esse Deus que eu desejo servir. Mesmo não conseguindo compreender todo esse rolo que eu falei para vocês, mas Deus é amor e Deus é muito mais profundo do que qualquer coisa que tentamos dizer. Deus ele é maior que tudo. Então quando eu vejo alguém brigando, mas eu vejo venerismo, calvinismo, cara, não, eu paro para analisar, mas calvinista, será que ele vê dessa forma? E é muito, muito profundo essa maneira que os calvinistas veem assim, né? Também a questão da liberdade, também do ser humano ser livre, como Armínio propôs, eu também acho muito profunda. Eu acho muito profundo também, né? E eu vejo que nós somos seres limitados ao conhecimento. Que se eu soubesse de tudo, meu amigo, eu já tinha dado um jeito de ficar muito mais rico. Mas, sabe, a gente tem que lutar para crescer, sabe? A gente tem que lutar para aprender, a gente tem que ler livros. E mesmo com todo o conhecimento do mundo, a gente não vai conseguir compreender o amor desse grande Deus. Que é como eu quero finalizar. A gente pode ler todos os livros do mundo, mas nunca vamos compreender o amor divino. O amor com que Deus nos criou. Imagine, é muito difícil imaginar que Deus ele nos criou. Né? Ele fala para Jeremias, antes de você nascer, eu já escolhi você para ser profeta nas nações. E mesmo sabendo que a gente erraria, Ele nos permitiu, porque Ele é um Deus de amor, Ele nos permitiu nascer e poder escolher o nosso caminho, mesmo Ele sendo Deus acima de todo o tempo, de todo o espaço, permitindo e entendendo, falando, não, tome a sua escolha, mas eu te dou o direito de existir. Eu acho que foi isso, é isso que eu queria dizer desde o início. Deus nos deu o direito de existir, porque se Ele não quisesse se preocupar com esse rolo todo, Ele não tinha nos criado. E você existe. E Ele te deu o direito de existir, te deu o direito à salvação. E também te deu o direito da perdição. Mesmo sabendo, mesmo acho que sentindo profundamente no seu coração o quão complexo seria, que eu acho que, nossa, imagine tanto que dói no peito de Deus, estou usando aqui uma forma simbólica, né? Tanto que dói no peito de Deus de ver um filho tomar a escolha errada, quando Ele de fato os criou para sermos servos dEle. Oremos. Oremos pelos que estão fora dos caminhos do Senhor. Oremos para que possamos compreender mais do seu amor. Muito mais. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.